Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito dos modelos atômicos. Então, esse é um vídeo que fala sobre uma história, a história da química, uma história real de como os modelos atômicos foram evoluindo. Nós precisamos nos lembrar que modelo ele é uma representação da realidade. O modelo ele não é o objeto real, é uma representação daquele objeto que eu quero falar dele, tá? E aí, com isso, é, o, os primeiros modelos atômicos eles surgiram na Grécia Antiga, desde a época de Leucipo e Demócrito, que já imaginavam que toda matéria, tudo que existe no mundo, deveria ser feito de partículas muito pequenininhas que se juntavam para formar as coisas que existem. Aristóteles não concordou com essa ideia, disse que a matéria era contínua e não formada de pequenas partículas pequenininhas que se aglomeravam. E aí, durante muito tempo, essa ideia de que poderiam existir pequenas partículas que se combinavam para formar tudo que existe no mundo caiu no esquecimento. Naquela época, Demócrito e Leucipo chamaram essas partículas pequenininhas de átomo, que é uma palavra que significa indivisível, porque eles acreditavam que não poderiam existir nada menor do que o átomo. Até que Lavoisier e Proust começaram a fazer experimentos estudando a massa numa transformação química. E aí eles elaboraram a lei das proporções da massa e a lei da conservação da massa, que são as leis ponderais. E aí, para poder explicar essas leis, surgiu então o modelo atômico de Dalton. Então, o modelo de Dalton, ele explica por que a massa se conserva e por que as transformações acontecem mantendo sempre uma proporção em massa. E para poder explicar por que essas coisas acontecem, Dalton disse que toda matéria é formada por átomos, que existe um tipo de átomo para cada elemento. Então, se eu estou estudando uma transformação que envolve o elemento hidrogênio e uma transformação que envolve o elemento carbono, o átomo do hidrogênio é diferente do átomo do carbono. Mas, segundo Dalton, a única diferença entre esses átomos é a massa deles. Então, elementos distintos diferem, os átomos diferem apenas pela massa, porque Dalton disse que o átomo ele é uma esfera maciça e indivisível. Então, todos os átomos para Dalton são bolinhas. A diferença é que umas bolinhas têm mais massa e outras bolinhas têm menos massa, né? Segundo Dalton, uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos que possuem quantidade fixa de cada um deles. Então, a água, por exemplo, Dalton já conhecia a água, já sabia que era uma substância composta formada por hidrogênio e oxigênio. Então, Dalton fala que essas substâncias compostas são formadas por diferentes elementos, mas mantém sempre a mesma quantidade, mantém sempre a mesma proporção entre eles. E Dalton também disse que quando uma reação química acontece, átomos não são criados nem destruídos. Quando acontece uma reação entre duas ou mais substâncias, os átomos que eu tinha antes continuam sendo os mesmos átomos que eu tenho depois, eles apenas se rearranjam e mudam de lugar, tá? Então, esse é o átomo de Dalton, uma esfera maciça e indivisível. O átomo de Dalton é apenas uma bolinha e ele não tem mais nada. Tá? Só que a partir dessa ideia atômica de Dalton, foi muito bem recebida na comunidade científica, porque explicou bem as leis ponderais, e o modelo atômico de Dalton ele perdurou durante quase 100 anos, sofrendo uns upgrades, né? Então, quando as pessoas, os cientistas da época descobriram a eletricidade, eles começaram então a aplicar corrente elétrica em diversos materiais. E à medida que isso ia acontecendo, eles iam descobrindo coisas que o átomo de Dalton não contemplava. Então, o modelo atômico de Dalton foi sofrendo algumas alterações até que eles começaram a fazer experimentos com tubos de raios catódicos. Os tubos de raios catódicos são esses tubos aqui, né? São ampolas de vidro onde se fazia um vácuo dentro dessa ampola e enchia a ampola com um gás conhecido, uma quantidade pequena de gás.
Então, dentro dessa ampola tinham, aliás, dentro não, né? Externamente essa ampola, em suas extremidades, tinha um terminal negativo e um terminal positivo. Então, o que eles faziam era aplicar uma corrente elétrica dentro do tubo. E eles observavam que sempre que eles aplicavam essa corrente elétrica, tinha um raio que caminhava em direção ao polo positivo. Então, eles não viam esse raio, né? Mas na extremidade da ampola tinha uma substância química que, quando chegava alguma coisa nela, ela fazia um pontinho luminoso. Então, por esses pontinhos luminosos, eles sabiam que tinha alguma coisa chegando aqui no lado positivo da ampola, tá? E trocando os gases, né? Se usasse um gás diferente, esses raios apareciam também. Sempre que faziam o experimento, eles conseguiam observar esses raios que eles chamaram de raios catódicos, porque eles se moviam sempre em direção ao catodo, que é o polo positivo. Então, Thomson, pensando nisso, né, ele pensou que se qualquer material que ele usasse, esses raios catódicos apareceriam, significa que o raio catódico ele faz parte da constituição da matéria. Ele tem que estar no átomo. E se ele vai em direção ao polo positivo, significa que ele tem uma carga negativa, porque as cargas opostas se atraem. Então, se a matéria tem uma carga negativa, mas a matéria é neutra, porque a gente não toma choque quando pega nela, então a matéria também tem que ter uma carga positiva. Então, Thomson imaginou um átomo muito parecido com o átomo de Dalton, uma esfera maciça, só que essa esfera ela tinha que ter uma carga positiva distribuída nela toda e incrustada nessa carga positiva estavam as cargas negativas, de maneira a manter a neutralidade elétrica. Então, agora o átomo sofreu uma evolução de uma esfera maciça que não tinha nada para uma esfera maciça que é carregada positivamente e contém cargas negativas incrustadas nela. Então, no átomo de Thomson, já se sabia que esses elétrons poderiam ser removidos, ou que o átomo poderia receber elétron. Então, no modelo atômico de Thomson, o átomo já poderia, então, perder uma parte dele, né? O átomo não é mais indestrutível. Ele poderia doar elétron para outro átomo ou receber elétron de um outro átomo. Bom, os cientistas prosseguiram com seus estudos, né, sobre o comportamento da matéria, e eles descobriram que existem elementos químicos que espontaneamente emitem uma partícula ou uma radiação, sem nenhuma fonte de energia. O átomo está lá parado e, de repente, pluft, ele libera um próton, ou ele libera um nêutron, ou ele libera um elétron, ou ele libera apenas radiação, sem partícula alguma. Então, elementos químicos que têm essa característica são chamados de elementos radioativos. Nem todos eles têm essa capacidade, tá? Mas alguns elementos são radioativos. Então, um cientista chamado Rutherford, ele começou a fazer estudos com elementos que são radioativos. Então, ele pegou um pedacinho de polônio, que é um elemento que emite partículas, e colocou dentro de um bloquinho de chumbo com apenas um orifício, de maneira que toda a radiação dele deveria sair por aqui. E ele colocou na direção desse orifício uma lâmina muito fininha de ouro, muito fininha mesmo, tinha poucos micrômetros de espessura. E em volta dessa lâmina fininha, ele colocou um anteparo recoberto com sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco é um material que tem essa propriedade que, se chegar uma partícula nele, ele faz um pontinho luminoso. Então, quando o polônio emitisse radiação e essa radiação passasse pela lâmina de ouro, Rutherford poderia observar aqui no anteparo onde foi que essa radiação chegou, por causa desse recobrimento de sulfeto de zinco, que ia então marcar com um pontinho luminoso. O que Rutherford esperava, né? Pensando no modelo atômico de Thomson, que é aquela partícula
com carga positiva distribuída nela inteira, né, o polônio ele emite partículas alfa que também são positivas. Então, Rutherford esperava que essa partícula alfa, quando encontrasse os átomos de ouro com uma carga positiva distribuída nele todo, ela sofreria um pequeno desvio na sua trajetória, porque como a partícula alfa é positiva e o átomo, teoricamente, tem carga positiva espalhada em toda a sua superfície, cargas iguais se repelem, então ela deveria sofrer uma pequena repulsão, uma vez que essa carga está distribuída, e sofrer um pequeno desvio em sua trajetória. Mas não foi o que Rutherford observou. Rutherford observou que quase todas as partículas alfa passaram direto pela lâmina de ouro, sem sofrer desvios em sua trajetória. E as que sofreram desvios em ângulos muito grandes, diferente do que ele esperava, que elas sofressem um desvio bem pequenininho, né? Então, isso permitiu a Rutherford, depois de refletir muito sobre o assunto, concluir que as partículas que não sofreram desvio nenhum foi porque elas realmente não encontraram nada no caminho delas. Não tinha carga positiva para fazer com que elas desviassem. Então, elas passaram por um espaço vazio. E as que sofreram desvios em ângulos grandes é porque elas encontraram uma carga positiva grande, diferente do que ele imaginava, que encontrar uma carga distribuída e por isso pequenininha, a carga era grande. Então, Rutherford concluiu que essa carga não está distribuída, ela está concentrada em uma região do átomo. Então, Rutherford propôs um novo modelo atômico, onde dessa vez o átomo ele tem duas regiões, uma chamada de núcleo e outra chamada de eletrosfera. Então, no núcleo estão concentradas as cargas positivas e na eletrosfera estão os elétrons. Como as partículas alfa, elas passaram pela eletrosfera sem sofrer desvio nenhum, Rutherford também pode perceber que o elétron ele é muito menor, ou possui uma massa muito menor do que a do próton. E como dentro do núcleo existem partículas que têm carga positiva, Rutherford também imaginou que para poder estabilizar essas cargas positivas, já que elas estão concentradas em uma região muito pequena, elas iam sofrer fortes forças de repulsão e isso poderia fazer com que o núcleo atômico se desintegrasse. Então tinha que ter alguma coisa ali para estabilizar essas cargas. Então Rutherford também ele imaginou que entre as cargas positivas havia partículas que não possuem carga elétrica. Os nêutrons foram descobertos alguns anos depois que Rutherford fez essa proposta. Ele não conseguiu provar que os nêutrons existem, mas isso foi comprovado pouco tempo depois. Então, o modelo atômico de Rutherford ele é um modelo atômico que tem um núcleo. Dentro do núcleo ficam as partículas carregadas positivamente, que são chamadas de prótons, e as partículas que não possuem carga elétrica, que são chamadas de nêutrons. E na eletrosfera, girando em órbita circular ao redor do núcleo, estão os elétrons, que são partículas que possuem carga negativa. Os elétrons possuem uma massa muito menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons, mas possuem a mesma carga. Então, a carga do elétron é igual à carga do próton, mudando apenas o sinal, porque o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então, para simplificar, nós dizemos que o elétron tem carga -1 e o próton tem carga +1. Bom, os cientistas continuaram estudando as propriedades da matéria e a interação entre a matéria com as diversas energias que existem e eles começaram a estudar o comportamento da luz. Quando eles começaram a estudar o comportamento da luz, eles perceberam que a luz se move como ondas, como se fosse uma onda no mar. E que a luz, né, quando ela vem de lá do universo, vem do Sol, até chegar aqui no planeta Terra, ela vem descrevendo um movimento ondulatório. E quando a luz do Sol, que é uma luz branca, ela atravessa o prisma, ela se decompõe em diferentes cores. As diferentes cores
que estão contidas na luz branca, como é o caso da luz solar, elas podem ser tabeladas em um local chamado de espectro. Então, o espectro da luz do Sol é um espectro semelhante ao dessa figura aqui, que a gente chama de espectro contínuo. Notem que entre uma cor e outra não existe absolutamente nenhum espaço vazio. Esse espectro ele é totalmente preenchido por cores. Mas o espectro eletromagnético ele compreende várias outras ondas além da onda de luz, que se movem em diferentes frequências e diferentes comprimentos de onda. Então, esse aqui é o espectro eletromagnético que contém diferentes ondas. Aqui tem os raios gama, raios X, ultravioleta. Essa região pequenininha aqui do espectro é chamada de visível. Opa, circulei muito longe, né? Até aqui assim. É chamada de visível. E ela tem esse nome porque é a região que os nossos olhos enxergam. A gente consegue ver coisas que estão compreendidas dentro desse espaço aqui. Depois disso vem infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio, que os nossos olhos não conseguem ver. Fazendo testes, né, com luz e gases, os pesquisadores perceberam que quando eles fazem o espectro de luz de um elemento químico, eles não observam um espectro contínuo, todo colorido, como esse aqui. Mas eles veem que tem um tracinho de luz, uma região escura, outro tracinho colorido, uma região escura. E aí, nossa, eu não consigo resaltar. Essas regiões escuras, separadas por regiões, por linhas coloridas, o modelo atômico de Rutherford não consegue explicar. Ele não consegue explicar por que a matéria possui um espectro descontínuo. E Rutherford também não conseguiu explicar por que o elétron que tem carga negativa gira em torno de um núcleo com partículas positivas e o elétron não é atraído pelo núcleo e não gruda nele. Por que o elétron não cola no núcleo? Nós sabemos que as cargas opostas se atraem. Então, segundo a teoria da física mecânica, se eu tenho uma carga negativa que está orbitando em volta de uma carga positiva, essa carga negativa deveria desacelerar, perder energia e colidir com a carga positiva. Mas isso não acontece com o átomo. E Rutherford não conseguiu explicar e também não conseguiu explicar o espectro descontínuo, né? Então, para poder explicar isso, surgiu um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr. Na verdade, o modelo de Bohr não é exatamente um novo modelo atômico. Ele é o modelo de Rutherford aperfeiçoado, né? Então, Bohr pegou o modelo atômico de Rutherford, colocou alguns acessórios, fez um upgrade nele, e esse é o modelo atômico de Bohr. Então, Bohr, para poder explicar o espectro descontínuo e para poder explicar por que o elétron não é atraído pelo núcleo, ele disse que realmente o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Só que a eletrosfera, os elétrons não ficam orbitando lá de qualquer jeito. A eletrosfera tem algumas regiões, ela é dividida em níveis de energia. E esses níveis de energia são as regiões possíveis para o elétron. O elétron ele tem que ocupar um desses níveis. O elétron não pode ter energia zero, ele tem que ter alguma energia, e a energia do elétron é igual à energia do nível que ele ocupa. E é por isso que o elétron ele não cai dentro do núcleo, porque o elétron está confinado no nível de energia que ele ocupa. Tá? Ele também disse que o elétron ele pode absorver ou liberar energia, mas apenas alguns valores de energia são possíveis para o elétron. Esses valores de energia são calculados usando uma fórmula onde a energia é H vezes Ni, onde H é a constante de Planck e Ni é a frequência com que o elétron se move. Porque o elétron, assim como a luz, ele também descreve movimentos ondulatórios. A onda ela é caracterizada pela frequência e pelo comprimento de onda. Então, dependendo da frequência com que o elétron se move, ele vai ter maior
ou menor energia. E só esses valores de energia calculados, multiplicando a constante de Planck pela frequência, é que são energias possíveis para o elétron. Então, Bohr falou que o elétron, quando ele absorve energia, então a energia dele vai aumentar, porque ele ganhou, ele absorveu energia. Então, ele vai mudar para um nível mais energético, um nível que tem energia mais alta. Só que o elétron ele não quer ficar com essa energia alta, ele quer voltar para onde ele estava. Para ele poder voltar, ele tem que perder essa energia que ele ganhou. Então o elétron solta essa energia e volta para onde ele estava. No momento que o elétron libera essa energia ela vai cair em alguma região do espectro eletromagnético. E se ela tem um valor que corresponde ao visível, então lá no espectro descontínuo vai marcar uma linha com a cor relativa àquela energia. Então, foi assim que Bohr conseguiu explicar o modelo descontínuo. Com isso, é possível fazer, então, a distribuição eletrônica nos níveis de energia do átomo. A eletrosfera, além de níveis, ela também possui subníveis de energia, onde cada subnível tem uma quantidade máxima possível de alojar o elétron. Então, o nível 1, por exemplo, ele só tem o subnível S. E no subnível S é possível colocar no máximo 2 elétrons. Então, se o átomo for o átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron, esse elétron está no nível 1, no subnível S. Se for o hélio, que tem 2 elétrons, os 2 elétrons também estão no nível 1, no subnível S. Mas se esse átomo tem 3 elétrons, então não é possível todos os elétrons ficar no nível 1. Eu preciso, então, ocupar o nível 2. Então, se o átomo tem 2 ou mais elétrons, ele vai precisar de ocupar mais de um nível de energia. E assim, então, é feita esse diagrama, chamado diagrama de Linus-Pauling, para que a gente possa saber como os elétrons estão alocados lá dentro do átomo, fazendo a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia. Esse diagrama de distribuição eletrônica não na horizontal, né? Eu não sigo ele assim, mas eu sigo na diagonal, como está indicado nas setinhas nesse diagrama aqui apresentado para vocês. Tá? Então, esses são os cientistas que deram as suas contribuições para a evolução dos modelos atômicos, né? Esse aqui é o Dalton, com seu elétron uma esfera maciça indivisível. Esse aqui é o Thomson, com a sua esfera positiva com cargas negativas incrustadas nele. Esse é Rutherford, com o átomo que tem núcleos e elétrons que estão girando em uma órbita circular em volta desse núcleo. E esse aqui é Bohr, com seu átomo que a eletrosfera é dividida em níveis de energia e os elétrons possuem uma energia igual à energia do nível. Esse é o espectro descontínuo, tá? Eu separei aqui a imagem para mostrar para vocês. Notem que no espectro descontínuo eu tenho algumas linhas coloridas, né? E uma região vazia entre uma linha colorida e outra. Então, foi esse espaço vazio que o modelo atômico de Rutherford não conseguiu explicar, sendo brilhantemente explicado pelo modelo atômico de Bohr. Pessoal, o modelo atômico de Bohr ainda não é o modelo atômico atual, tá? O modelo atômico atual é o átomo descrito por uma equação matemática, que é a equação de Schrödinger, que ganhou o nome do cientista que chegou nessa equação. Mas esse modelo ele não é objeto de estudo do ensino médio. Então, é só para vocês saberem que depois do modelo atômico de Bohr, existe um modelo ainda mais moderno, que é uma ampliação, né, do modelo atômico de Bohr, porque Bohr só conseguiu explicar o átomo de hidrogênio que só tem um elétron. Para átomos que possuem mais de um elétron, é necessário um modelo atômico mais parrudo. Mas Bohr chegou muito perto do modelo de hoje utilizado.
Os modelos atômicos, mesmo o de Dalton lá, a bolinha esférica, nós continuamos usando. Dependendo do que eu quero explicar, eu uso um modelo atômico mais simples. Se eu estou falando de coisas mais modernas, mais sofisticadas, eu preciso de um modelo atômico mais sofisticado. Mas todos eles são importantes, todos eles serviram para explicar um fenômeno que estava sendo estudado na época. Com isso, eu encerro a história dos modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!